A parada é a seguinte, senhoras e senhores, nós estamos atravessando uma fase muito difícil. Essa é a grande realidade do momento. O Atlético ele não está numa fase fácil e eu acho que o momento da fase do Atlético se dá pelos erros que a diretoria cometeu lá atrás. E quais foram os erros que a diretoria cometeu lá atrás? O erro que a diretoria cometeu lá atrás, erros do passado, que vai chamar essa parte. Eu acho que os erros que a diretoria cometeu lá atrás não foi nem ano passado e nem esse ano. Foi 22 e 23. Eu vou te explicar o porquê. Em 22 e 23, nós vendemos muitos jogadores, mas a gente não comprava muitos jogadores. E a gente conseguia muitos jogadores livres no mercado, alguns muito baratos, mas jogadores que não renderam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2023, nós tivemos a chegada de Edenilson, que já foi embora, de Patrick, que já foi embora. A gente até conseguiu recuperar parte dos valores investidos. Trouxemos o Igor Gomes, que não rendeu. Então, quando você avalia o elenco do Atlético, o grande erro da diretoria, na minha opinião, foi que 22 e 23 ela fez um desmonte do elenco. E aí, quando chega 24, você precisa ir no mercado contratar. O Atlético gastou mais de 150 milhões, 120 milhões, perdão, em contratações em 2024. Né? Não tô aqui rapidinho, só para deixar claro, tá, meus queridos amigos? Não estou aqui, neste momento, entrando no mérito se a contratação foi boa, se a contratação foi ruim, se a contratação foi perfeita ou não foi perfeita. Eu tô trocando uma ideia com você sobre os fatos, tá? E aí no chat vocês vão falar, né? Obviamente que foi ruim, foi boa, o que aconteceu, aquela coisa toda. Então as contratações, elas não foram contratações efetivas para poder já equilibrar o elenco de cara. Né? Hoje nós temos um problema sério. Nós dispensamos, por exemplo, liberamos um zagueiro, que era o Batalha, que ele não queria renovar o contrato dele, era só até o meio desse ano, e ele falou que não iria renovar com o Atlético, que no meio do ano ia sair, o Galo então conseguiu um dinheirinho nele, e o Lemos nós liberamos. Mas o Lemos era terceira opção, quarta opção, não, quinta opção, junto com o Rabelo, que era a sexta, eles dois lá na quinta e sexta opção. E o Batalha era titular. Então o Atlético foi se desmontando e não se remontou com qualidade. Esse é o problema. Então vamos analisar aqui para você ver. Na lateral direita, nós conseguimos uma substituição de alto nível. Nós trouxemos aqui o Natanael, que é um bom jogador, ainda não é craque. Então, um time de 23, 22, 25, nós conseguimos melhorar a lateral. Mas, por exemplo, a zaga não. A zaga, nós pioramos a zaga. Aí você vai perguntar, como assim pioramos a zaga? O Lianco tá jogando muito. Júnior Alonso e Batalha nos titulares. Nós tínhamos um excelente Lianco na reserva e um excelente Bruno Fux na reserva. Dois jogadores bons de reserva e inclusive um ótimo titular. E aí, o que acontece? O Lianco, ele passou a titularidade. Ele assumiu a posição, tomou conta ali. Só que é o seguinte, nós pioramos a reserva. Por quê? Olha pra você ver como é que nós pioramos a reserva. Antes a gente tinha um Bruno Fux e um Lianco. Hoje, nós temos um Hugo e um Rabelo. O Rabelo, ele era a quinta/sexta opção do elenco atleticano, porque a zaga do Galo era assim, Júnior Alonso, Bataglia, Lianco, Bruno Fux, Lemos e Rabelo. Era a quinta e sexta opção. Nós passamos a sexta opção para ser reservas e fomos pegar lá no Bahia um cara ruim. Então o que acontece? Nós pioramos a nossa zaga. A lateral esquerda, ele foi emprestado, mas você entendeu, a gente liberou, que eu falo que tá fora do Galo, você tem razão, Gustavo. A lateral esquerda nós pioramos também. Por quê? Nós tínhamos o Arana e o Rubens na reserva do Arana. E o Rubens entrega na lateral esquerda. Ele não é horroroso, ele é bom. E nós contratamos o Caio Paulista. Por quê? Porque nós fomos passar o Rubens para jogar no meio. E aí nós perdemos o nosso lateral direito. Ou seja, fortalecemos a lateral direita, enfraquecemos a zaga e enfraquecemos a lateral esquerda. Aí a gente passa para a volância. Na volância, desculpem aqueles que vão discordar, mas nós enfraquecemos ela de certo modo. Por quê? Nós não tínhamos volância. Na verdade, a gente não fez muita coisa pela volância. Porque vamos analisar. O Rubens passou a ser segundo volante no Atlético. Algumas vezes jogando na ponta esquerda também. Mas vamos trazer o Rubens aonde ele está jogando mais atualmente, que é de segundo e de primeiro volante. Nós não temos um primeiro volante de origem, porque nós liberamos o Otávio, que era o único primeiro volante de origem que a gente tinha. O Batalha, que podia fazer aquela posição também, nós tiramos fora. Então nós perdemos posição aqui na volância. Nós desqualificamos o nosso elenco aqui na volância. E aí a gente precisa fazer essa reposição. Então, o passado nosso, né? Aí a gente vai para meio armador.
não qualificamos, continua Scarpa e Igor Gomes. Aí no ataque eu acho até que melhorou, precisa melhorar mais, mas melhorou. Melhorou porque antes a gente só tinha o Hulk e o Paulinho. Agora nós temos mais opções. Não tô dizendo que são craques, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Nós ganhamos mais opções. Hoje nós temos o Hulk, o Rony, o Coelho, o Júnior Santos. Mas falta, tá? Eu sei que falta, nós vamos falar sobre isso aqui, mas nós ganhamos mais opções. Então o problema é que o elenco, ele não enfraqueceu de uma temporada para outra em todos os setores. Ele melhorou em algumas e piorou em outras. Mas o desmonte que veio de 22 e 23, onde a gente vendia cento e tantos milhões e comprava 25, 30, quebrou o elenco do Atlético. Pode ser que o Atlético também tome um outro caminho. Sabe qual é o outro caminho que o Atlético pode tomar? E esse caminho é um caminho que pode acontecer mesmo, é um caminho que rola mesmo. É o seguinte, o Atlético fala assim, olha, gente, eu vou pôr o dinheiro para dar quitação nas dívidas, ou seja, eu vou dar uma quitada nessas dívidas altas para poder controlar os juros, para poder fazer a coisa acontecer. Porém, vocês vão ter que se virar aí, Brax, Vitor, no mercado. Vou liberar só essa verbinha aqui pequena de contratação e vocês vão fazendo aí na base do escambo, vocês vão pegando um jogador livre no mercado, porque eu não vou gastar dinheiro. Pode ser que isso aconteça também, entendeu? Então nós temos todos esses cenários, por isso que eu tô trocando essa ideia com vocês, pra gente já se preparar. Eu tenho muitas dúvidas de como o Cuca vai trabalhar nesse mercado. E eu vou te explicar o porquê. Eu sei que o Cuca pediu 5 reforços para a diretoria. Ele falou assim, olha, o ideal é assim, quero um zagueiro, um volante, um meio armador, um ponta esquerda e um centroavante. A Itatiaia tá batendo muito forte, mas isso eu escutei há um mês atrás, a Itatiaia tá batendo muito forte que o Cuca está abrindo mão de um centroavante e tá querendo um 8. Então seria um zagueiro, um 5, um 8, um volante de fechar e um volante de saída, um meio armador e um ponta esquerda. Isso é um negócio complexo, na minha opinião, por quê? Você vai ter que mexer muito no elenco atleticano e para poder caber esse tanto de gente, você teria que liberar muita grana na folha. Você teria que liberar muito dinheiro. Você teria que, sair liberando dinheiro na alta. Saindo liberando jogador na alta. Você tem que liberar o jogador. Por quê? Vamos lá. O Galo vai lá e contrata um Mina da vida. Vem de graça um Mina. O Atlético teria de zagueiro Lianco, Mina, Júnior Alonso. Esses 3 indiscutíveis. Porém, o Atlético ainda tem um Rômulo, um Ivan Roman, um Hugo e um Rabelo. São 7. O Galo teria que se livrar de um deles. Imagino eu que seria o Rabelo. Imagino eu que o Rabelo, nesse momento, não está jogando, está ficando de lado para ser liberado, se trazer um zagueiro. E por isso que eu acredito muito mais que o Caio, por exemplo, o Atlético não vai mexer com o lateral esquerdo e vai ficar com o Caio aí até o final. Entendeu? Acredito que isso daí eles erraram e agora vão ter que ficar no erro deles. Um absurdo. Quantas vezes eu falei aqui, o Wallace, pra não contratar o Vitor Hugo, né? Bom, aí nós vamos pro volante. Cara, na minha opinião, o Atlético não precisava de um volante, não. O Atlético precisava de 2 primeiros volantes. E eu acho que o Galo não precisa de um 8, porque se você tiver os 2 primeiros volantes, você passa o Rubens e o Alan Franco pra fazer a segunda volância, cara, e eles vão entregar. Então, por exemplo, eu acho que, o Galo deveria contratar um volante jovem, e eu acho que o Ilharão poderia vir, porque o Ilharão é um volante experiente, campeão, um cara com experiência na Europa também, querendo ou não, então poderia ajudar. Então eu acho que o Atlético deveria contratar um primeiro volante de origem, bom, jovem, investir, e um Ilharão. E aí o Rubens e o Alan Franco deveriam virar os segundos volantes pela direita ou pela esquerda, aí vai ficar do critério do Cuca, onde ele quer pôr esse primeiro volante, porque o Alan Franco tem boa chegada e o Rubens também. Então eu acho que a gente ajustaria ali, tá? Essa é uma opinião. E aí você já, de cara, você já lima o Vera. Aí o Vera é um jogador que passa a ser negociável. E o Atlético pode tentar negociar ele no mercado, trocar, fazer algum movimento assim. Chegamos no meio. Vamos colocar que o Dudu seja esse cara, que o Dudu seja esse jogador para ser o meia armador do Atlético. O reserva dele vai ser o Gabriel Menino. Então nós já limamos o Igor Gomes e o Bernard. Eu acho que um deles que fica só nessa situação. Ou o Igor Gomes ou o Bernard. Pelo que eu conheço do Atlético, é capaz de ficar com o Bernard, porque o Bernard tá jogando melhor que o Igor Gomes. E aí, o Igor Gomes seria emprestado, vendido, e querendo ou não, o Igor Gomes a gente consegue fazer um negócio nele, né? Que ele é mais velho, ele é mais novo, perdão, consegue fazer um negócio nele. Então o Igor Gomes permaneceria, né? Que ele seria o 12º jogador. O Igor Gomes não, o Bernard. Consequentemente, o Igor Gomes você conseguiria dar linha nele, você conseguiria vender ele. Beleza?
Beleza. Na direita, você teria o Scarpa, Júnior Santos, e na terceira opção, Palácios. Na esquerda, a gente precisa de um ponto esquerda, porque aí nós teríamos o Coelho, um ponto esquerda contratado, se precisar o Rony joga por ali e tal, e se precisar o Dudu também joga por ali e tal. Então a gente precisaria e o Bernat também joga por ali. Então a gente precisaria contratar um ponto esquerda. Centroavante, nós teríamos o Hulk, e nós teríamos o Rony. E aí a terceira opção seria o João Marcelo. Então eu acho que o elenco do Atlético aí... Agora, pelo que eu estou vendo do Cuca, ele quer um 5, um 8, que eu acho que o reserva do Coelho vai ser o Rubens, ele vai acabar não contratando ponto esquerdo e vai acabar pedindo um centroavante. Vamos ver como é que vai ser essa história aí.